Importa explicar aos açorianos e açorianas quais são, de uma maneira geral, as medidas e as alterações do novo Código de Trabalho de junho deste ano que o Bloco de Esquerda considera particularmente gravosas. E explicar porquê. Algumas. Imposição de horários de trabalho que tornam ainda mais difícil a conciliação da vida profissional com a vida social e familiar. Estando a falar para homens e mulheres, não posso deixar deste lugar, falar em especial para as mulheres trabalhadoras açorianas, que se veem absolutamente esmifradas entre, eu estou a fazer a mesma coisa e o Sr. Deputado também, esmifradas entre os horários arbitrários impostos pelos patrões e, por exemplo, a obrigação de comparecer na escola do seu filho ou da sua filha, quando a tal é chamada, ou os horários das creches, dos ATLs e das escolas para ir buscar os seus filhos, ou o direito até de dar aos seus filhos e filhas a possibilidade de terem outro tipo de atividades que importa ir buscar as crianças, levar as crianças, como a natação, qualquer iniciativa ou atividade artística, etc. Tudo isso está posto de lado com a imposição destes horários de trabalho. Diminuição do valor das compensações por despedimento, tornando-os mais fáceis e mais baratos. Atrevo-me a dizer que numa região com a precariedade galopante e escandalosa que graça no nosso tecido social e económico e com os salários que nós temos da nossa região, em média, significativamente mais baixos do que no todo nacional, e com os níveis de desemprego que a todos assusta e preocupa, seja ao Governo Regional, seja aos partidos aqui representados, seja sobretudo aos desempregados desta região, será bom e será de uma grande vantagem facilitar os despedimentos. Alterações dos mecanismos para despedir no que diz respeito à extinção do posto de trabalho, deixando os patrões de mãos livres para definir quem querem despedir. Mais uma vez, arbitrariedade. A alteração do conceito jurídico da inadaptação, subvertendo os requisitos objetivos da justa causa de despedimento, em claro contraciclo com a Constituição da República e deixando, mais uma vez, total arbitrariedade e discricionariedade por parte dos patrões na ruptura dos contratos de trabalho. A este propósito também podemos pegar num exemplo simples do que é este conceito de inadaptação. Se, por exemplo, a um vendedor de livros, a entidade patronal lhe impuser um objetivo de vender 500 livros e ele não o conseguir fazer, isso é causa para invocar o conceito de inadaptação. Era bom nós, cidadãos e cidadãs, independentemente da atividade que existirmos, termos consciência de que este mesmo conceito de inadaptação por incumprimento dos objetivos poderia e deveria ser aplicado. Há alguns ministros, por exemplo, da República, que ainda não acertaram a previsão nem de um déficit, nem da dívida pública, refiro-me ao ministro Vítor Gaspar, ou então, por exemplo, ao ministro que previu o fim da crise para meados do ano passado. Inadaptação, diz o Bloco de Esquerda, e, portanto, deveriam ser despedidos. O embaraçamento do valor do trabalho através da diminuição do valor do trabalho extraordinário, o corte nos dias de férias e a diminuição dos feriados, mantendo o mesmo salário, ou seja, trabalhar mais, ganhando menos. Anular ou suspender uma significativa parte das convenções coletivas de trabalho para, em sua substituição, impor a lei do mais forte. E garantir a precariedade absoluta para jovens e para menos jovens que ou aceitam esta circunstância de não terem presente nem futuro e estarem absolutamente proibidos de planear a sua vida, ou então têm sempre a possibilidade de emigrar. Portanto, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a pergunta do Bloco de Esquerda é esta: proteger os trabalhadores com estas medidas, como é invocado no novo Código de Trabalho? Criar emprego com estas propostas? Diminuir o número de desempregados?
Dignificar o trabalho? É mais do que claro que o que se pretende é tornar a vida das pessoas num inferno, porque não sabem quando podem acompanhar os seus filhos e filhas e a sua família. Vale a pena recordar que, com o banco de horas agora imposto, um simples e inocente churrasco de fim de semana está absolutamente proibido. Porque depois da carne estar comprada, o patrão pode dizer: hoje trabalha, seja feriado, seja sábado ou esteja fora do seu horário de trabalho. O Bloco de Esquerda Açores reafirma a sua recusa em aceitar que, em nome do combate à crise da dívida e de um suposto aumento de competitividade, que assenta na lógica, sempre assentou e continua a assentar, na lógica dos salários baixos que tem condenado a nossa economia, se agrava a situação preocupante em que se encontram muitas famílias açorianas com o desemprego de vários dos seus membros e outros perto disso. A legislação do trabalho não pode conduzir a um agravamento do contexto profundamente negativo que já vivemos, e a crise social que nos submerge a todos e todas não permite a indiferença dos poderes públicos.